A controvérsia antitrinitariana, introdução. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje, no dia que eu estou gravando, sábado, Sábado, dia santo do Senhor, eu estava estudando algumas coisas aí da Palavra de Deus, vendo alguns vídeos, estudando alguns artigos, e me deparei assim com o tema do antitrinitarianismo, que é um tema assim bastante comum dentro do mundo da internet. Vi algumas coisas sobre Testemunhas de Jeová, vi alguns artigos comentando a respeito da visão adventista, a respeito da Trindade e etc. E aí eu me lembrei de um material muito interessante que eu tenho na minha biblioteca, que é o livrinho do pastor Milton Torres, chamado Tentaram a Deus no Seu Coração, a controvérsia antitrinitariana. E aí eu tive uma ideia. Como esse livro já está esgotado, pelo menos naquilo que eu me lembro, acho que o pastor Milton fez algumas poucas centenas de cópias na tiragem e não fez mais, a não ser que tenha feito de novo, eu acho que não fez. Então eu acho que esse livro é muito difícil você encontrar ele para comprar. E eu li esse livro há muitos anos atrás, eu estudava teologia ainda, acho que uns 6, 7 anos atrás, e esse é um livro muito bom, muito legal. Ele não é um livro muito grande, ele tem apenas aí 144 páginas, mas com um conteúdo muito legal. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer um vídeo a respeito de cada capítulo desse livro, e hoje eu começo falando da introdução, ok? Então, assim, no resumo, aquilo que o pastor Milton coloca, ele diz o seguinte, que a gente não pode ter uma visão absolutamente cíclica da história, querendo dizer assim que a história sempre se repete. Agora começou a chover aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulhinho aí da chuva caindo, tá bom? Então é isso. A gente não pode ter uma visão absolutamente cíclica da história, que as coisas sempre se repetem. Por quê? Porque a gente tem que entender que a história ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento, ela caminha para um fim. Esta é a visão a qual a Bíblia nos conduz em termos assim, se a gente pudesse falar de uma filosofia da história em termos bíblicos. Entretanto, o pastor Milton ele diz assim, que quando a gente estuda o movimento antitrinitariano, a gente entende que os historiadores que atribuem à história uma natureza cíclica talvez não estão tão longe da verdade, porque existem coisas sim que se repetem. E aí ele fala assim, o estudo do movimento antitrinitariano revela exatamente isso. Diversas vezes o movimento nasceu, amadureceu e logo entrou em extinção. E ele fala que isso aconteceu várias vezes durante a história. Aí eles dizem assim, esse desempenho do antitrinitarianismo tem uma explicação essencial simples. As pessoas esquecem. O movimento renasceu das próprias cinzas, da amnésia de sua refutação. Ou seja, o antitrinitarianismo já surgiu muitas vezes na história do cristianismo. Ele foi refutado e ele morreu. Para depois de algum tempo ele esquecer que ele morreu e voltar a assombrar a igreja com a heresia, com a má interpretação da Bíblia, com a desfiguração da divindade a partir daquilo que a gente pode entender da narrativa bíblica, ok? E aí ele fala o seguinte, existem livros bons no Adventismo do Sétimo Dia a respeito da Trindade. Ele cita aquele livro A Trindade. Eu não tenho uma cópia dele aqui para mostrar para vocês, mas é um livro escrito por 3 autores, Woodrow Wilson, Jerry Moon e John Reeve. E ele cita também um outro material, esse eu tenho aqui em minhas mãos, livrinho do pastor Demóstenes, A Trindade, Perguntas e Respostas, tá bom? Aí o Milton fala assim, apesar de existirem esses livros estarem disponíveis, e serem bons livros e etc., ele escreveu o livro dele com objetivos diferentes desses 2 materiais. Ele diz que o objetivo desse livro que eu tenho em minhas mãos e que eu vou conversar a respeito deles com vocês é tentar entender por que o movimento antitrinitariano eclodiu, sugerir quais são os fatores que predispõem a sua disseminação e, finalmente, reverter o argumento comumente apresentado pelos antitrinitarianos de que a doutrina da Trindade teve um desenvolvimento tardio no cristianismo. A minha intenção, diz o Milton Torres, é mostrar, em vez disso, que foi o antitrinitarianismo que surgiu tardiamente no cenário da igreja cristã
primitiva. Então, basicamente, esse é o interesse do pastor Milton Torres ao escrever um livro a respeito da Trindade, ok? Ele diz assim: o elemento mais original deste livro aqui transcende o caráter analítico e hermenêutico da questão e se concentra na natureza própria do antitrinitarianismo como uma filosofia oposta à ortodoxia cristã no passado e hoje em dia, ok? Então, basicamente, é isso. Aí ele explica por que ele prefere o termo antitrinitarianismo do que simplesmente falar de unitarianismo ou arianismo. Ele diz que a doutrina da Trindade não nega a unidade de Deus, então seria confuso refutar o unitarianismo. Ele diz que a questão do arianismo é uma questão mais ligada à história, né, do Ário e de todo o movimento em função dele e tal, e não é esse o foco dele, mas falar realmente do antitrinitarianismo, que seria, assim, uma expressão mais exata, né, dos objetivos e da índole de quem se levanta contra uma doutrina solidamente fundamentada nas Escrituras e intrínseca à própria existência do cristianismo. E aí o pastor Milton exalta a doutrina da Trindade como algo de fato bíblico e de fato ortodoxo dentro da visão cristã do mundo e, acima de tudo, né, da visão da divindade, né? O Deus que criou o mundo é o Deus trinitário, ok? E aí ele explica um pouco porque que o título do livro dele é Tentaram a Deus no seu coração, né? Ele fala como é que Deus se sente diante das discussões a respeito desse tema, e aí ele fala que é no intuito de amenizar nossa rebeldia e descrença, aliviando assim a dor no coração de Deus, que as páginas que se seguem foram escritas. Então eu vou gravar um vídeo para cada capítulo desse livro, fazendo um resumo básico ali dos argumentos do pastor Milton, para a gente, né, estudar esse tema que de fato é fascinante, é Deus, é a visão cristã de Deus. Eu acho que a gente não tem nada a perder a avaliar esse assunto, que obviamente também tem as suas polêmicas, as suas complexidades e dificuldades. É um tema historicamente complicado. E a gente vai avaliar esse tema nesse canal a partir de agora, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.